Logo na abertura da sessão, o senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, usou essa tribuna para, mais uma vez, reafirmar de forma muito clara, de maneira transparente, o seu pensamento sobre esse instante que o Brasil vive e também responder ao factoide que a presidente Dilma Rousseff procurou criar em declarações que fez no dia de hoje na viagem ao exterior. Aliás, a situação da presidente Dilma fica cada vez mais difícil porque ela só consegue falar quando está fora do Brasil. Porque às vezes que ela tentou falar aqui dentro, a reação da população foi tamanha que ela desistiu, inclusive, de realizar pronunciamentos em rede nacional, temendo os panelaços que foram realizados, porque nós estamos vivendo um momento em que não há um simples sentimento de insatisfação com determinado governo. Os governos estão expostos a momentos de maior ou menor popularidade. Isso é natural, não apenas no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. O que domina hoje o sentimento da população brasileira é o sentimento de revolta. As pessoas estão revoltadas porque acreditaram, muitos brasileiros acreditaram naquilo que foi dito pela presidente da República, Dilma Rousseff, do PT, em relação a um conjunto de realidades que não se confirmaram. A presidente da República foi para a televisão para anunciar que a energia teria uma redução de 18%. Passadas as eleições, a energia, a conta de luz das famílias brasileiras, em alguns casos, cresceu 70%. E foram tantas as mentiras, tantas as inverdades, que isso tem contaminado, inclusive, alguns dos representantes do governo aqui nesse Senado. Não faz muito tempo que o senador Humberto Costa ocupou essa tribuna para, mais uma vez, lamentavelmente ele não está aqui presente, para trazer informações inverídicas de que nós, da oposição, somos contra o programa Mais Médico, por exemplo. Em nenhum instante, eu, como líder do PSDB, fiz qualquer referência contrária ao programa em si. O que nós combatemos e continuaremos combatendo, e para isso o senador Humberto Costa não traz resposta, é a precarização do trabalho dos cubanos. Por qual razão os médicos cubanos recebem 30% menos do que qualquer outro médico de outra parte do Brasil ou de outros países do mundo? Porque, em números redondos, o médico do programa recebe R$10 mil por mês. O médico cubano recebe 3 mil. É justo você precarizar o serviço dos médicos cubanos? É claro que você não pode admitir que, para um mesmo serviço, até porque tratamos de uma flagrante inconstitucionalidade, você não pode pagar com salários que não sejam isonômicos, que não sejam idênticos para o mesmo serviço que esteja sendo realizado. O momento é muito grave. O momento é grave porque o governo tenta fazer o desvio agora dos reais problemas do Brasil com esse discurso insustentável, fictício, de que nós outros da oposição brasileira queremos pregar o golpe. Nós não estamos pregando o golpe, porque o golpe já foi dado. O golpe foi dado pela presidente Dilma Rousseff do PT quando enganou o povo brasileiro, quando mentiu à nação. O golpe já foi dado quando estão numa verdadeira quadrilha, aparelhando o Estado brasileiro e roubando esta nação todos os dias. O golpe já foi perpetrado, não só no Mensalão, no Petrolão. Agora a Polícia Federal desbarata mais um antro de corrupção, vejam só, na Casa da Moeda, a instituição responsável pela impressão da nossa moeda, do real, é alvo de uma investigação
pela Polícia Federal, que aponta um rombo de 6 bilhões de reais. Não é só a Petrobras, o Mensalão, a Casa da Moeda, nós temos aqui uma CPI que está por ser instalada e vamos, presidente Paim, novamente requerer da presidência, no caso do presidente Renan, a instalação da CPI, porque só no Postales, que é o Fundo de Pensão dos Correios, o rombo já passa de 5 bilhões de reais. E os funcionários dos Correios terão que descontar dos seus próprios salários, nos próximos 15 anos, até 25% dos seus vencimentos, para cobrir o rombo que foi provocado pela diretoria nomeada pela presidente Dilma Rousseff do PT, cujos bens já foram bloqueados pela Justiça. No Fundo de Pensão da Caixa Econômica, a mesma realidade. Ou seja, não se trata de um caso isolado de corrupção, porque a corrupção sempre existiu, infelizmente ela está presente na natureza humana, mas é uma estrutura de ocupação do Estado brasileiro, de financiamento de um projeto político, em detrimento de um país que possa ser moderno, ético, decente, que avance nas suas conquistas e que tenha a capacidade de resolver as questões essenciais da população. O Brasil perdeu oportunidades valiosas nessa trajetória histórica. E o que está acontecendo hoje no Brasil é rigorosamente tudo ao contrário do que foi dito durante a campanha eleitoral e o que é mais grave, confirma-se aquilo que a presidente Dilma Rousseff do PT dizia que iria acontecer caso Aécio Neves fosse eleito presidente da República. Inflação já batendo os 9%, a oficial, porque a inflação para os que ganham menos já ultrapassa os 10%. Poder de compra do trabalhador brasileiro sendo comprimido, sendo achatado. Desemprego, que infelizmente vai aumentar. Já estamos nos aproximando de 2 dígitos a taxa do desemprego no Brasil. Juros na estratosfera. Para cada 0,5% de aumento da taxa Selic, você tem uma incorporação de despesa do governo federal de mais de 7 bilhões de reais. E é esse mesmo governo que não faz outra coisa senão falar em ajuste fiscal, em medidas contra o trabalhador, e como se não bastasse tudo aquilo que já foi perpetrado, que já foi praticado, mesmo com a célebre frase dita na campanha, quem acompanhou o processo eleitoral de perto haverá de se recordar, que a presidente Dilma Rousseff garantiu de pés juntos ao povo brasileiro que não mexeria em direitos do trabalhador nem que a vaca tossisse. Pois bem, os que menos recebem, os que recebem 2 salários mínimos, estão agora vendo o seu abono salarial sendo parcelados. No Brasil, você tem que ter a sorte de escolher o mês ou de nascer no mês certo. O mês que você nasce, você não escolhe. Mas no Brasil, você tem que ter sorte para a escolha do zodíaco, porque, do contrário, vem o governo do PT e parcela o seu abono salarial. Ontem tivemos uma votação histórica com a presença decisiva do senador Paim, no que diz respeito a uma reparação de uma injustiça histórica dos aposentados que vem pagando uma conta que não é deles. As pessoas trabalham, suam a camisa, contribuem para a Previdência, se aposentam, por exemplo, no teto de 10 salários mínimos, como temos milhares de brasileiros nessa situação, com pouco tempo, o que eram 10 salários mínimos viram 8, viram 7, viram 6, viram 7, viram 5, viram 4, 2, 1. Porque não havia uma política clara nesse sentido. O nível de desarticulação do governo chegou a tal ponto que o plenário testemunhou e o painel eletrônico registrou senadores da base que, mesmo presentes, não votaram. A situação chegou ao ponto de tamanho descontrole, senador Paim, é algo difícil de ser compreendido, que a presidente Dilma Rousseff, do PT, vetou um projeto de iniciativa do seu próprio governo que foi aprovado pelo Congresso. Vê se é possível entender. O presidente da República, dentro das suas atribuições
constitucionais, enviou uma proposta para o Congresso. Essa proposta foi aprovada. E depois de aprovada, quando vai para a sanção de quem propôs, houve o veto presidencial. Então, o grau de descontrole, na verdade, a proposta, para ser muito preciso, foi de 2010 do governo do presidente Lula, mas uma iniciativa do Poder Executivo, não importa. Então, as coisas realmente estão chegando a um patamar em que a oposição não pode ser responsabilizada por todos esses desmandos que estão ocorrendo no Brasil, até porque não foram os aposentados, não foram os trabalhadores, não foram os empresários, os servidores públicos que empurraram o Brasil para a crise recessiva que o país vive. Não foi a nossa sociedade que aparelhou o Estado brasileiro para absorver um projeto político e fazer desse projeto político algo que não tem limites, porque nós estamos sendo surpreendidos a cada dia, a cada instante, com novos escândalos, e essa sensação eu vou escutar, senador Capiberibe, o seu à parte com prazer, e é essa sensação que toma conta da sociedade brasileira. Serviços públicos com péssima qualidade, carga tributária que não para de subir, e como se não bastasse esse Estado perdulário e ineficaz, nós temos, com certeza, a maior crise ética que o país já viveu em sua história. É muito grave o que vem acontecendo no Brasil. E é por isso que nós estamos respeitando a Constituição, porque a Constituição foi e será sempre a nossa referência, para que a lei seja cumprida. E numa república de verdade, como pretendemos ser a nossa, a lei serve para o mais humilde trabalhador rural até a presidente da República. Na República não há ninguém que esteja imune à investigação, não há ninguém que esteja blindado de investigação. E o que o PSDB tem defendido em nome do povo brasileiro, em nome da nossa sociedade, é que as investigações que estão em curso contra a presidente Dilma Rousseff do PT, no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal de Contas da União, no Ministério Público Federal, tenham sequência. Se ela for culpada, que ela responda pelos seus atos. Se ela não for culpada, as instituições vão dizer que ela não tem responsabilidade por aquilo. É o que determina uma democracia. É o que nós vamos fazer, quando defendemos a manifestação das pessoas de forma livre. E vou, após ouvir a parte do senador Capiberibe, fazer a leitura do editorial do jornal O Globo, que tem como título A Banalização do Uso da Palavra Golpe. Vejam que coincidência, a banalização do uso da palavra golpe. Escuto o senador João Capiberibe com prazer. Obrigado, líder do PSDB, senador Cunha Lima. Eu exatamente estava refletindo sobre a banalização dessa palavra, afinal, nós aqui somos resultado da democracia, que foi uma construção penosa. Reconstruir a democracia no nosso país continua sendo uma reconstrução penosa e, de fato, há uma certa banalização. Não haveria nenhuma razão hoje para se comentar ou se sugerir de qualquer forma de quebra da institucionalidade, até porque não há clima para isso. A sociedade brasileira rejeita terminantemente qualquer aventura autoritária. Não é? Se é ruim com a democracia, é muito pior sem ela. Não há nada que possa substituir a democracia. E tanto o PSDB como o PT são resultados concretos da democracia. Os dois partidos governaram o país com acertos e, claro, também com equívocos e erros, afinal, somos seres humanos. Mas, na somatória, a democracia fez um bem enorme ao país. A democracia projetou, colocou o país no cenário internacional, melhorou, claro que melhorou enormemente as condições de vida da sociedade brasileira. Eu venho de uma geração cuja mortalidade infantil atingia
em torno de 115 a 120 crianças mortas por cada 1.000 nascidas vivas. Hoje nós estamos na casa de 15, o que ainda é um exagero, mas com tendência a reduzir isso. Portanto, a democracia é um bem de raiz. Eu entendo que a emocionalidade do debate, da disputa política, ela termina, em algumas circunstâncias, se excedendo. Mas, caro senador, eu, na verdade, luto para que a gente possa concluir esse ciclo do autoritarismo na sociedade brasileira. E Vossa Excelência sabe que meu partido está equidistante dos dois polos, né, que governaram o país nos últimos 20 anos. Aliás, nos últimos 20 anos, de 95 até 2015, nós estamos com uma democracia incompleta. Por quê? Porque, nesse período, nós vimos avançar a violência urbana, de uma forma desenfreada, sacrificando uma geração de jovens brasileiros, né, que estão sendo assassinados diariamente. E essa violência ela tem um espelho que é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um Estado violento. E hoje pela manhã, na Comissão de Relações Exteriores, nós perdemos uma grande oportunidade de dar um passo na construção, dar o primeiro passo de uma longa caminhada na construção de uma sociedade mais generosa, de reconhecer os erros do passado. Há uma proposta de revisão da lei de anistia para que a Justiça possa, o Ministério Público, a Justiça possa investigar e julgar aqueles que cometeram crimes contra a humanidade, que são crimes condenados pela Corte de Direitos Humanos dos Estados Americanos, da Corte de Justiça da OEA. E o Brasil foi condenado por não investigar aqueles que praticaram o crime contra a humanidade, aqueles que torturaram, que desapareceram com o corpo das pessoas, como é o caso do deputado federal Rubens Paiva, que até hoje desapareceu em fevereiro de 1971, até hoje não se sabe o que aconteceu com ele. Esta prática horrenda, essa prática terrível, autoritária, ela chegou aos nossos dias. Nós temos vários casos aqui em Brasília, tem caso de desaparecimento de cadáver, tem um caso mais emblemático que é do ajudante de pedreiro Amarildo, que foi preso num domingo, estava com a sua família e poucas horas depois desapareceu e nunca mais se soube dele. Nós não vamos conseguir reduzir a violência urbana sem que a gente levante para trás. Não é para punir, até porque os que praticaram esses crimes contra os direitos humanos e crimes que são imprescritíveis, não é? Que são crimes contra a humanidade, esse não prescreve. A Corte de Direitos Humanos já decidiu sobre isso, puniu o Brasil, aliás, condenou o Brasil, e nós aqui temos a oportunidade de rever a lei de anistia. E eu queria concluir para que nós possamos dar esse passo decisivo da democracia brasileira, pedir o apoio do PSDB para que a gente possa rever a lei de anistia. Não é revanchismo, senhor senador, não é revanchismo de maneira nenhuma. É que eu estou convencido que para a gente reduzir a violência do presente, reduzir a violência da sociedade, a gente precisa acabar com a violência do Estado brasileiro. Muito obrigado. Desculpa se eu me alonguei. Não, em absoluto. Sempre oportuna a fala de Vossa Excelência, dos vários temas que foram abordados no seu aparte. Antes de comentar o apelo que foi dirigido a esta liderança, aproveitar o tema violência para dar ciência à casa, a todos, que apresentei na data de hoje uma emenda à LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, proibindo que os recursos destinados para a área de segurança pública sejam contingenciados. O Brasil vive uma epidemia de segurança pública por várias razões, por várias causas. As pessoas estão aterrorizadas, amedrontadas, assustadas, acuadas em suas casas, em seus locais de trabalho, e algo precisa ser feito pelo Estado brasileiro com uma reação enérgica. E uma das medidas que naturalmente estamos defendendo e vamos lutar para que a proposta seja aprovada seria proibir, como eu disse há poucos instantes, o contingenciamento, ou seja, o bloqueio, o não repasse dos recursos
previstos no orçamento da União para a área de segurança. Quanto ao apelo de Vossa Excelência, levarei à bancada para análise. Não conheço o integral teor da proposta. Vamos levar à bancada e, posteriormente, estaremos respondendo à solicitação que, gentilmente, Vossa Excelência nos dirige. Para concluir, só acrescentar... Pois não, senador. Permita uma PEC de nossa autoria, a PEC 24, que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, porque para nós lograrmos conter a violência, nós temos que atacar os vários, aquilo que promove a violência. E essa PEC, ela prevê a institucionalização de uma receita, um orçamento definitivo que seria arrecadado pela União e transferido para os estados, que obrigaria a União, pela primeira vez na história, a criar uma política de segurança pública, porque não existe, não é? Não existe política de segurança pública e um país da dimensão, um país continental da dimensão do Brasil, sem uma política nacional, não há como conter a violência no nosso país. Perfeito. Então, para concluir, senhor presidente, apenas retomando aquele ponto do surpreendente veto que foi publicado no Diário Oficial de hoje, Walter, da liderança do PSDB, que faz um trabalho muito competente com toda a nossa equipe, e aqui fica sempre o agradecimento a toda a equipe da liderança do PSDB pela dedicação, competência e pelo trabalho, informa que o PLC 103, que dava nova redação ao artigo 27 da Lei 11.772, foi relatado por Vossa Excelência na CAIS. Foi o senador Paim que fez a relatoria dessa proposta de iniciativa do Executivo, que tratava do patrocínio do Instituto do GIPREV de Seguridade Social. Então, Vossa Excelência foi o relator da proposta do Executivo, o Congresso aprovou a iniciativa e depois a Presidente da República vetou a sua própria iniciativa, na verdade, do Poder Executivo. Então, para concluir, de acordo com o que eu tinha previamente anunciado, passo a leitura, e será a expressão final da minha palavra nesse instante, do editorial do jornal O Globo, publicado nesta data com o título A Banalização do Uso da Palavra Golpe. O PT foi rápido no gatilho ao sacar a denúncia de que há um golpe em marcha contra a presidente Dilma. Tem sido esta a reação padrão do partido em momentos difíceis do poder. Foi assim no Mensalão, quando a denúncia do então deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, permitiu a investigação de um esquema de compra de votos no Congresso para apoiar o governo Lula, com a condenação de petistas ilustres e aliados, entre eles o próprio Jefferson. A operação dissimuladora se repete agora, quando a presidente bate recordes negativos de popularidade e enfrenta duas frentes ameaçadoras. Enquanto as contas do seu último ano do primeiro governo estão sob análise do Tribunal de Contas da União, o empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC, considerado chefe do cartel que atua no Petrolão, tem depoimento marcado para a próxima semana, será no dia 14, no Tribunal Superior Eleitoral, onde deverá repetir o que confessou em testemunho prestado sob o regime de delação premiada, que propinas pagas em negócios bilionários com a Petrobras foram lavadas, entre aspas, com a doação legais à campanha da presidente. Admita-se que a atmosfera em torno do governo e do partido da presidente esteja carregada, mas nada em que nem de longe indique haver um golpe sendo urdido. Há tão somente instituições funcionando dentro das prerrogativas constitucionais, como o Tribunal de Contas da União e o Tribunal Superior Eleitoral. O mesmo acontece na Operação Lava Jato. A Polícia Federal e o Ministério Público investigam, encaminham denúncias ao juiz federal Sérgio Moro. Este as acolhe ou não, decreta prisões provisórias ou preventivas, advogados de defesa impetram pedidos de habeas corpus, aceitos ou não, por instâncias superiores. O tratamento tem sido impessoal, como estabelece a lei, sem preocupações com sobrenomes e filiações partidárias. Quanto ao PT, encaminha propostas para a carta, por exemplo, com o da Assembleia Constituinte Exclusiva,
Para tratar de reforma política, o Congresso, dentro de suas prerrogativas, cauteriza a manobra sem crises nem enfrentamentos. O mesmo ocorre quando se tenta encaminhar plebiscitos descabidos. São lances do jogo democrático, diz o editorial do Globo. A presidente Dilma, em reações instintivas, parece regredir ao passado da luta armada, ao fazer descabida confusão entre delação premiada, que é um ato jurídico perfeito, com delação feita sob tortura em regime de exceção. O mesmo aconteceu em entrevista à Folha de São Paulo, na qual garantiu não cai, ao lembrar como reagia aos interrogatórios da prisão. Se, no lado da oposição, há algumas exacerbações diante de hipóteses de impeachment, mesmo que hoje inexista prova concreta que justifique a abertura do processo contra Dilma, no campo petista vislumbra-se um quadro golpista com descabidas comparações de 1963 e 64 em surtos delirantes. O momento é de todos voltarmos à realidade. Encerra o editorial do Globo. Como é que faz alguns comentários de exacerbação da oposição? Eu quero dizer, senhor presidente, e concluo, que o que nós estamos defendendo, já foi dito pelo senador Aécio há poucos instantes, é que as instituições funcionem, e elas precisam funcionar e que a lei esteja para todos, e que vamos acompanhar dentro do nosso papel, e a oposição tem um papel importante na democracia, todos esses acontecimentos, para que quem tiver responsabilidade, que responda pelos seus atos. E se, por acaso, o Tribunal Superior Eleitoral entender, cumprindo a legislação eleitoral em vigor, que a presidente Dilma Rousseff deve ter o seu diploma de presidente cassado, nós teremos novas eleições. E, através dessas novas eleições, poderemos encontrar o caminho para superar a grave crise que o Brasil tanto deseja superar. Mas, para que haja novas eleições, é preciso que preceda um julgamento isento, equilibrado, firme, imparcial, justo, correto, do Tribunal Superior Eleitoral, que já cassou governadores, prefeitos com rigor. Por muito menos, eu não fui cassado por corrupção, por malversação de dinheiro público, fui punido pela Justiça Eleitoral com a perda de um mandato de governador, porque a Justiça Eleitoral entendeu que um programa social que nós realizávamos pelo governo da Paraíba teria interferido no resultado da eleição. Nem por isso eu disse que fui golpeado, nem ouvi nenhum petista dizer que aquilo era um golpe. Cumpriu-se a lei na visão da Justiça. Achei que a decisão foi equivocada e exagerada, mas sobre, com disciplina, respeitar a decisão da Justiça, porque, repito, quero deixar isso sempre registrado, não fui cassado por malversação de dinheiro público, por corrupção, nada disso. Cumpri a regra. O senador Capiberibe foi outro, foi cassado. Uma cassação que todos nós achamos muito esquisita. Houve um depoimento de um eleitor dizendo que tinha recebido 10, 20 reais e cassaram o mandato do senador Capiberibe, à época governador do Amapá, outros tantos que foram cassados. Nós queremos que a jurisprudência do TSE seja mantida. Hoje, mais uma revelação que soma com tantas outras que já foram apresentadas de um ex-dirigente do IPEA que declara, numa matéria da Folha de São Paulo, que foi proibido de falar e de apresentar os dados reais da sociedade brasileira no período eleitoral. Então, nós queremos isso, que as instituições funcionem e que a lei seja para todas. E se o TSE entender que deve cassar o mandato da presidente Dilma, poderemos encontrar, nessa medida do TSE, a saída melhor para a concertação que o Brasil precisa, que é a realização de novas eleições, no império da lei, no respeito à Constituição, na regra democrática, devolvendo à nossa sociedade aquilo que está previsto no artigo 1º da nossa Constituição. Todo poder emana do povo.